Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. E hoje estamos aqui para o nosso programa de estudo da Escola Bíblica Dominical. E os irmãos que nos acompanham sabem que sempre temos a companhia de um servo de Deus, de alguém dedicado ao ministério do ensino, né, na casa do Senhor. E desta feita estamos contando aqui com a presença, pela primeira vez, do presbítero Francisco Arnaldo Vasconcelos, Muito bem. Que está congregando conosco aqui na Assembleia de Deus em Maracanaú. Eu vou pedir ao presbítero Arnaldo para saudar os irmãos e em seguida a gente vai dar sequência aqui ao nosso trabalho de hoje. Muito bem, meus irmãos, queremos também nesta ocasião saudá-la a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos também agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer o nosso amado irmão presbítero Josué Batista pelo convite honroso de estarmos aqui, e nós esperamos, com a bênção de Deus, podermos contribuir através desse comentário de mais uma importante lição de número 6, e nós estaremos aqui durante alguns minutos fazendo aqui alguns comentários que consideramos relevantes para a edificação da igreja, do povo de Deus e de todos aqueles que estão inscritos no canal. Que Deus continue nos abençoando. Amém, irmão Arnaldo, a honra é toda nossa, alegria de ter mais um companheiro aqui conosco, estudando a palavra de Deus. A gente tem oportunizado a muitos servos do Senhor estarem conosco, estudando, né? E desta feita temos a honra de tê-lo aqui. E, amados irmãos, nós estamos estudando as lições do quarto trimestre, que trazem como título As Promessas de Deus, né? As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, Arnaldo, estamos estudando sobre promessas. Promessa é coisa boa, né? As promessas é algo que nos faz entender, né, os planos de Deus, o quanto Deus ele nos ama, o quanto ele tem planos futuristas, né, para a igreja, para o seu povo. Então, é através das promessas que nós vamos caminhando, né, e vivenciando cada uma delas ao longo de nossas vidas. Amém. As promessas, elas são como combustível, né, na nossa vida, nos impulsiona a ir à frente, a esperar, a continuar. E hoje nós vamos falar, na lição de número 6, sobre a promessa de cura divina. Tem essa promessa na Bíblia também? Ah, claro. As promessas de cura divina, né? Lembrando que aqui o título da nossa lição, né, tá a promessa, né? Então tá no plural. Mas, na verdade, há muitas promessas, né? Muitas promessas, inclusive promessas de cura. Quando a gente, por exemplo, lê alguns textos da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber no Velho Testamento, Êxodo, por exemplo, capítulo de número 25, versículo de número 23, melhor dizendo, versículo 25, nós vamos perceber que a promessa de cura ela está num arcabouço de todas as promessas que Deus faz ali do Velho Testamento, né, na condução do povo da terra prometida. E ali uma das promessas é justamente a promessa de cura, né? Deus faz uma promessa, por exemplo, de abençoar o pão do povo, a água do povo, e de tirar, por exemplo, a esterilidade, que era um problema muito grave para o povo, né? A questão da esterilidade. E Deus promete erradicar completamente a esterilidade e também remover, tirar todas as enfermidades, a doença do meio do povo. Então Deus faz essa promessa lá no princípio, ali em Êxodo, no capítulo 23, versículo 25. Então a promessa de cura, ela vai permear toda a Bíblia Sagrada e é algo especial demais de Deus. Um dos nomes de Deus é Jeová
Rafá, né? O Deus que sara, né? Deus que sara. Que cura. Deus que cura, glória a Jesus. E nós vamos agora, né, ao texto áureo que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 4. A verdade prática, poderia ler para nós, por favor? A verdade prática diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Amém. Nós que somos pentecostais, né? Cremos que Jesus Cristo salva, cura, batiza Com o e Espírito Santo. em breve voltará, né? São os 4 pilares da igreja, da mensagem pentecostal. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 53, versículos de 1 a 5, Mateus, capítulo 8, dos versículos 14 a 17, e Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Todos esses textos falam sobre a cura divina. Nós vamos agora aos objetivos da lição. Objetivos. O irmão Arnaldo poderia ler para nós? Os objetivos da lição. O objetivo da nossa lição, né? O objetivo A: explicar biblicamente as promessas da cura divina. 2. Compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E 3. Conscientizar de que Cristo cura sim. Glória a Deus. São esses os nossos objetivos. Esperamos ao final. Gente, eu quero aproveitar aqui, antes de nós nos debruçarmos sobre o estudo, né, propriamente dito, pedir a você, tá certo? Que fique conosco até o final deste vídeo. Vai ser muito proveitoso, vai aumentar a sua fé. E quem sabe o Senhor pode, né, até curar pessoas. Com certeza. Através do estudo da lição, da palavra que vai trazer fé, vai ativar fé em alguém através deste estudo, tá certo? Então fica conosco e vai ser muito bom em nome de Jesus. Bom, Arnaldo, a nossa lição, eu quero aqui a título de introdução, né? Existem muitas promessas na Bíblia para o povo de Deus, sendo a maioria delas de natureza espiritual, né? Geralmente nós temos promessas somente para a igreja. O povo de Israel tinha muitas promessas materiais, promessas de prosperidade, mas quando chega no Novo Testamento, né, nós vamos ver que uma boa parte das promessas são de natureza espiritual. E aí a gente tem aqui, realmente, no estudo desta lição, promessa de cura, né, que vai atingir a parte física, a parte material do ser humano. E aí eu já até lhe provoquei um pouquinho no começo e pergunto novamente, né? Existem mesmo, aí o senhor pode reforçar, e o que nós podemos esperar aqui do estudo desta lição, né? Que nós vamos acrescentar aqui para os irmãos a respeito deste tema. Bom, presbítero Josué, antes de... Eu queria até fazer aqui um comentário. Ele não está nem, digamos assim, dentro da nossa lição, mas eu aproveito aqui para comentar, e aí você que está nos ouvindo, você há de concordar comigo, né? Está nos assistindo nesse canal. A nossa escola bíblica dominical, para o Brasil, para a Assembleia de Deus, ela tem um significado extraordinário, né? Quando a gente imagina uma igreja Assembleia de Deus como a nossa, que ela vai de todo o país, ela tem uma extensão, né, do norte ao sul, né, do Oiapoque ao Chuí, como costumamos usar essa expressão. Você tem uma igreja com essa capilarização, né, em todos os municípios, em todo o distrito de um país como esse. E aí o que me chama a atenção é que a nossa igreja, qualquer igreja que a gente vai, que a gente visita, que a gente vai congregar, nós temos uma doutrina muito, digamos assim, muito sólida, muito uníssona, né? E isso tem tudo a ver, eu penso que tem tudo a ver com um veículo de comunicação que é a nossa revista da CPAD, a nossa Escola Bíblica Dominical, faz esse link, essa ligação doutrinária, né? No Brasil todo,
através desse material. Por isso que a nossa doutrina não tem muita variação. Se for numa igreja lá no sul, lá no norte do país, as nossas doutrinas, nossos costumes são muito parecidas. E aí, voltando aqui para essa questão aqui das promessas, é bom a gente lembrar o seguinte, que o ministério de Jesus como um todo, ele é baseado em 3 pilares, né? Jesus desenvolveu seu ministério, primeiro, na evangelização. É bom a gente lembrar que Jesus ele não vem como objetivo principal de curar, esse não é o objetivo principal de Deus na vinda de Jesus, na manifestação do Filho de Deus. Ele não tem o objetivo principal de curar as enfermidades físicas, essa não é o objetivo principal. O principal objetivo era evangelizar, né? Trazer a manifestação da graça, da evangelização, como diz a profecia lá de Isaías, né? O segundo era justamente, o segundo pilar era a cura, e o terceiro pilar era a libertação. Então, o ministério de Jesus foi apoiado nesses 3 pilares: evangelização, cura e libertação. Então, a cura está dentro desse arcabouço, né? Dentro dessa estrutura, desses pilares do ministério de Jesus. E aí a gente vai ver que a questão da cura, ela está presente em todo o ministério de Jesus. Em todo o ministério de Jesus. Jesus inicia o ministério e aí já tem aí a presença das curas de maneira muito notável, notória, cura, libertação. Isso é algo que vai acompanhar todo o ministério de Jesus. E aí nós não somos cessacionistas, né? Assim como alguns acreditam que os dons cessaram, outros creem até que não há também mais nem cura, que as curas também cessaram. E aí a gente vai, nós que somos assembleianos, né, raiz, a gente vivencia isso, presencia esses fenômenos, essas curas, de maneira muito clara e o tempo todo nas nossas igrejas, né? No meio dos nossos cultos, das nossas reuniões, a gente vê Jesus curar, libertar com muita frequência. Então é algo que a gente vivencia, né? Amém. Muito bem, verdade. Nós temos a experiência, né? Não só a teoria, mas vivemos a experiência. De ver o Senhor realizando o milagre. Então, assim, existem, de fato, né? Existe esta promessa bíblica de o Senhor curar as nossas enfermidades, curar as doenças físicas também. Vamos ao estudo dos pontos. E aí o primeiro ponto é a promessa bíblica da cura divina. Nós vamos trazer aqui a fundamentação bíblica, né? E o primeiro ponto é a profecia messiânica de Isaías 53. Eu já lhe pergunto, qual é a base bíblica, né? Puxando aí do Antigo Testamento, qual é a base bíblica para a gente crer nessa promessa? Bom, quando a gente olha para esta profecia do capítulo 53 de Isaías, eu particularmente, eu penso que aqui nós temos, evidentemente, a promessa de cura divina, que ela vai acontecer através da manifestação de Cristo, né? O profeta Isaías vai profetizar cerca de 700 anos antes de Cristo. Jesus então vai cumprir a profecia. E aqui está, dentro desse capítulo 53, ele está contido, digamos assim, a promessa de Jesus vir como cordeiro, como alguém que vai expiar o pecado do seu povo. E aí tem esses versículos que vai falar de cura, né? Que vai abranger a cura, que levou sobre si as nossas enfermidades e etc e tal. E eu penso que essa profecia, eu penso que ela vai muito mais além da cura física. Ele é uma promessa de cura física. É evidente que a gente vai encontrar base bíblica para que essa promessa pudesse ser efetivada e cumprida no ministério de Jesus, da cura física. Mas eu penso que aqui nós temos uma promessa que abrange também uma questão ontológica, do tipo a questão do ser, da natureza. Por quê? Porque aí esse é um assunto que a gente vai tratar nos próximos pontos, mas aqui eu faço aqui um link, por exemplo, com o que Paulo vai citar lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele vai falar da ressurreição do justo, né? O que é mortal vai se revestir de imortalidade, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E aí Paulo cita a questão da vitória de Cristo sobre a morte, né? Ele faz aquela exclamação, né? Ó morte, né? Cadê a tua vitória, né?
E aí ele vai explicar que a morte foi vencida. Né? Morte, cadê o teu aguilhão? Né? Quando a gente fala de aguilhão, nós estamos falando de veneno, do ferrão, do escorpião, que tinha a função de picar, né? E ali tinha um ato mortífero. Né? Então, Paulo ele vai fazer toda essa figura do pecado como algo que matava. E aí, através de Cristo, a morte ela é vencida na cruz do Calvário, com a morte e a ressurreição de Cristo. Então, eu percebo nessa profecia de Isaías que aqui ela contempla uma cura também do pecado, uma cura de natureza ontológica. Ela vai muito para além da cura física. A cura física a gente vai, repito, vamos presenciar em todo o ministério de Jesus, mas eu penso que essa profecia de Isaías ela é muito mais profunda do que isso. Ela vai abranger essa questão de natureza, essa questão do ser, da natureza do homem, a natureza caída, a natureza de Adão, do pecado que foi herdado de Adão. Então aqui, através dessa promessa da vinda de Cristo, Jesus resolve também essa questão da enfermidade espiritual, a enfermidade do pecado. Eu penso que Isaías aqui ele é muito mais profundo do que essa visão periférica da cura física, do corpo físico. Ela vai para além disso, né? Então, quando ele diz que ele verdadeiramente tomou sobre si, né? Deixa eu ler aqui o texto. Ele tomou sobre si, versículo 4, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, né? Aqui, no seu entendimento, pode sim se tratar da cura física, é uma base bíblica para isso, né? Sim. Mas também vai muito para além. Eu pode acho que, ser a cura. Eu acho que Isaías está justamente aponta para isso, porque assim você precisa analisar todo o contexto, né? O contexto é o contexto de remissão, é o contexto de libertação, é o contexto de salvação, é o contexto do Cordeiro que vem e vai entregar a sua vida, né? Como uma ovelha muda, não vai abrir a boca, vai subir ao Calvário. Então aqui o texto parece nos dar a entender que o profeta Isaías está abrangendo aqui a cura espiritual, a cura do pecado, né, o maior problema do homem. Jesus vai resolver toda essa questão. A cura vai entrar também, a cura física, mas ele vai trazer uma abrangência muito maior, muito maior. No segundo tópico, nós temos o cumprimento profético no ministério de Jesus, né? Nós vamos ver que tem a profecia messiânica, que é o que está no primeiro subponto, e aqui ele vai dizer o cumprimento profético no ministério de Jesus. Como se deu o cumprimento dessa profecia no ministério de Cristo? Como foi que isso se concretizou? Pois é, como a gente pode ver nos evangelhos de Mateus, Lucas capítulo 4, versículo 18 em diante, a gente vai ver que essa profecia do profeta Isaías, do capítulo 53, ela vai agora se cumprir no ministério de Jesus de maneira prática, né? Parece que Isaías aponta essa questão ontológica, mas agora a gente vai ver que Jesus, ele, conforme diz o texto, ele volta para Nazaré, a sua cidade, onde ele havia crescido, e aí num determinado dia na sinagoga, ele entra num culto no sábado e o ministro, né, da sinagoga dá o livro do profeta Isaías para ele ler, e aí ele lê justamente nesse texto, e aí ele profere, né, faz referência à profecia e diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, né? Me ungiu para quê? E Jesus vai dizer os pilares do seu ministério, né? Para evangelizar aos pobres, para curar os quebrantados de espírito, né? E libertar os oprimidos. Então, Jesus vai falar aqui dos seus três pilares, os três pilares que fundamentavam o seu ministério, né? E a partir daqui a gente vai perceber que logo em seguida Jesus vai começar a efetivar estas curas na prática. Quando a gente analisa aqui o texto, Jesus então já começa a realizar aqui algumas curas, né? Vai já efetivando, vai praticando essas curas no seu ministério de maneira mais objetiva e clara, né? Então vai ficando claro o cumprimento essa profecia de Isaías no ministério de Jesus. Eu creio que foi assim muito impactante, né, quando Jesus apareceu, não só pregando, não só como mestre, mas realizando muitos milagres, muitos sinais, e isso assim chocou aqueles líderes religiosos, né? E muita gente passou a crer muito em Cristo através dos milagres, né?
passou realmente a reconhecê-lo como o Messias prometido através daqueles milagres. Jesus curava assim multidões muitas vezes, né? É claro que às vezes ele operava individualmente, a gente vê muitos desses registros no Evangelho, a cura do leproso ali no capítulo 8, né, quando ele Cura de desce, sogra de Pedro, uma febre, a né? cura da sogra de Pedro. E mas muitas vezes milagres eram operados assim de uma forma coletiva, né? Ele ia impondo as mãos sobre enfermos e curando as muitas moléstias que havia no meio do povo, né? E como havia enfermidades naquele tempo, porque as pessoas não tinham nenhum sistema de saúde que atendesse às necessidades, né? Muitas pessoas padeciam de graves enfermidades, então foi realmente algo que marcou muito o ministério de Jesus, essas curas, e que estava realmente profetizado de que ele iria trazer a vista aos cegos, né? Vista aos cegos, né? Muitos outros sinais, conforme Libertar Isaías os 61 cativos, diz né? Libertar isso. os cativos. E de fato, Havia muitos oprimidos, né, de muitos, espíritos malignos, muitas pessoas que eram possessas, né, eram possuídas por espíritos malignos, e o Senhor, ele operou de forma poderosa naqueles dias ali, e isto foi algo marcante no ministério de Jesus, né? foi sem dúvida. O presbítero Josué foi sem dúvida. A questão da cura foi algo que colocava Jesus num patamar diferente de alguns líderes religiosos que havia naqueles dias, né? Quando a gente analisa o contexto religioso, né, onde havia ali o judaísmo, né, e as correntes religiosas, né, os fariseus, os saduceus, então você via ali que você tinha ali uma religião predominante, que era o judaísmo, e essa questão da cura era algo que parece ser incomum naqueles dias. Então Jesus aparece curando, libertando, dando visão aos cegos, né? Curando É tanto que havia pessoas que confundiam Jesus com algum profeta do passado, né? Como Eliseu, que realizou muitas curas, Elias, né? Elias, né? E havia muitas. Então Jesus marca o seu ministério justamente, ele se torna conhecido, digamos assim, em todo o território, né, de Israel, e alguns textos nos falam que ele ficou conhecido porque a sua fama se espalhava, né, por toda a região circunvizinha, justamente porque essas curas chamavam a atenção das pessoas. Cura, libertações, chamava a atenção e fez com que Jesus tornasse um líder diferente de todos aqueles que eles conheciam, né? Então a cura marcou bastante o ministério de Jesus. É verdade. Então nós vimos aqui no Antigo Testamento, né, a base aqui, Isaías 53, mas o senhor citou muito bem também Isaías 61, né, o Espírito do Senhor já vai estar sobre mim. Vimos aqui o próprio Jesus cumprindo esse ministério, né, de operação de curas, de milagres, de prodígios. E agora nós vamos no terceiro subponto. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos, né? Agora trazendo para os dias, se bem que isso aqui está registrado aqui na carta de Tiago, então era para aqueles tempos, é para os nossos dias. E uma pergunta que eu faço: um crente hoje que se encontre enfermo, né, e ele deseja obter uma cura, qual é o procedimento? De acordo com a instrução que nós temos aqui na lição, né, do nosso comentarista, e que está também baseada na Bíblia. Conforme aqui o texto bíblico, né, Tiago é um apóstolo que traz um conhecimento e, digamos assim, uma orientação para os ministros, né, acerca da cura, né? Ele chega a dizer: tem alguém doente, né, chama o presbitério da igreja, e esse ungirá com azeite ou com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, ou salvará o enfermo em algumas versões. Então nós temos aqui um costume prático da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Essa questão de cura era algo muito comum. Quando a gente olha, por exemplo, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 13, a gente vai ver lá que os apóstolos, eles oravam pelos enfermos, ungindo com óleo, expulsavam muitos demônios,
né? E isso era uma coisa muito comum na igreja primitiva, entre os apóstolos, entre os discípulos. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, você vai ver que essa prática ela já descentraliza um pouco, não é mais feito ali com os 12 apóstolos, mas diáconos como Filipe, por exemplo, se tornou evangelista posteriormente, ele vai para Samaria e lá ele vai presenciar muitas curas, muitos milagres que Deus vai fazer através do seu ministério, de maneira que isso foi suficiente para chamar a atenção dos pais da igreja em Jerusalém. Quando a gente olha lá o texto, houve vários milagres ali em Samaria, né, que era a capital do Reino do Norte, né? Naquela época já não havia mais o Reino do Norte, já estava sob o Império Romano, sujeito ao Império Romano. Então você vê ali um relato de muitos milagres, muitas curas, de maneira que João e Pedro vão lá conferir isso. Esses assuntos chamam a atenção dos pais da igreja, porque agora eles não só ouvem falar de milagre, mas ouvem falar de milagre em território fora de Jerusalém, entre os gentios, que lá entre os samaritanos. Então eles foram conferir isso para ver que fenômeno era esse, e lá se depara com essas curas de maneira clara, notória ali, sendo realizada por intermédio de Filipe em Samaria, né? Então isso era algo muito comum nos dias ali da igreja primitiva, no primeiro século. E no dia de hoje é a mesma coisa, né? No dia de hoje a orientação bíblica é que quem está doente deve procurar os líderes, os ministros da casa do Senhor, e esses são autorizados pela Bíblia, pelo Senhor, a impor as mãos. Tem que ser presbítero? Essa é uma questão, né? Essa é uma questão que... O texto diz claramente, né? Se alguém está enfermo, chama-se presbítero da igreja, né? Eu acho o seguinte, orar pelo enfermo, eu acho que qualquer pessoa pode orar. A Bíblia não proíbe ninguém orar pelos enfermos. Qualquer pessoa pode orar. Agora, ungir com óleo, com azeite, isso é um ofício que é atribuído ao presbitério da igreja. Alguém que tem essa atribuição ministerial que deve orar pelos enfermos. Eu me lembro uma vez que um certo irmão, um diácono da igreja, me procurou uma época e disse assim: Irmão Arnaldo, eu queria que você me desse um vidrinho de óleo, me desse um pouquinho desse óleo aqui do altar, porque eu faço assim umas visitas, eu quero ungir uns irmãos que estão enfermos e orar por eles. E eu queria que o senhor me autorizasse. Eu disse: meu irmão, eu não posso lhe autorizar. Isso o senhor era o supervisor? Eu era o supervisor da congregação, né? E eu disse para ele: irmão, eu não posso lhe autorizar o que a Bíblia não autoriza. Eu não posso lhe autorizar você usar o azeite, o óleo para ungir o enfermo, porque a Bíblia não lhe autoriza. O irmão é um diácono, o irmão pode orar pela pessoa que está enferma, em nome de Jesus. Se você tiver fé, Jesus pode curar o enfermo. Agora, ungir com óleo, isso é um ofício do presbitério e eu não posso lhe autorizar o que a Bíblia não lhe autoriza. Então, eu penso que essa questão de ungir com óleo, ele é um ofício do presbitério, das lideranças, dos pastores, dos evangelistas, dos ministros, né? E uma pessoa que não tem esse ofício não tem essa autorização, pelo menos biblicamente, para ungir com azeite. Aí a gente podia abrir aqui abrir aspas aqui para comentar, né, os costumes de hoje, né? Isso é bem complexo, porque hoje você vê aí, por exemplo, pessoas fazer isso sem nenhuma cerimônia, né? Digamos assim, né? Ver pessoas ungindo casa, ungindo cachorro, ungindo gato, ungindo sofá, carro. E já ouvi de tudo, né? Usa o azeite dentro de um contexto totalmente divorciado das escrituras sagradas para fazer isso. Mas isso não é bíblico, né? Biblicamente nós só temos... É o óleo que cura? Não, é a oração. É a oração porque da fé. Exatamente, as pessoas estão, né, pensando que o poder está no óleo, né? Então, se eu ungir aqui... É mistificação, né? Se eu ungir aqui sei lá, o carro, a casa, o gato, o cachorro, não sei o quê. Então, o poder, a pessoa passa a atribuir algo místico, né? Um poder especial que vai trazer ali a cura, espantar alguma coisa. Então, tá realmente errada essa visão, né? Tá bastante errada. Eu atribuo essas questões às nossas raízes, às nossas heranças religiosas.
né? O Brasil, ele é um país que um país que foi muito influenciado pelo catolicismo, né? Na sua colonização, na sua descoberta. E é bom a gente lembrar que até a Constituição de 1924, se não for a memória, a Igreja Católica era a igreja, a religião oficial do Brasil Império, né? Então, nós fomos colonizados pelos portugueses, e aí vem a herança da Igreja Católica, que é muito forte. E aí a gente lembra do período do relicário, né? O período em que tinha toda essa questão da relíquia, atribuir sagrado o que não era sagrado, né? Então a gente acaba tendo, acredito que algumas raízes, algumas heranças em relação a isso. A gente é muito de tocar, de ver, de se não for materializado, parece que a gente não crê, não tem efeito, né? Então por isso se faz muito isso, unge o carro, unge o sofá, né? Unge a casa, né? E parece que é como você bem falou, é como se o poder estivesse materializado no óleo, né? Num objeto, né? Então parece que a oração da fé não tem o efeito se não tiver ali o complemento do objeto teoricamente sagrado, né? O neopentecostalismo também tem muito essa prática, né? As igrejas neopentecostais de atribuir poder a um copo d'água, orando aqui né? Pela água, e aí a pessoa toma e daí depois vai curar. E usa-se muito isto, né? Para atrair as pessoas, né? Aí fazem campanhas, você vai receber a rosa ungida, você vai receber né, tantas coisas que eles oferecem lá para que a pessoa ela acredite, né? Ela exercite a fé e com isso ela obtenha lá certos benefícios de cura, de prosperidade, é a chave disso, é a chave. Quer dizer, eu estou ampliando aqui a discussão, né, para que a gente possa trazer um esclarecimento, porque aqui no nosso canal, nosso projeto é trazer realmente o ensino bíblico correto, né, para os irmãos saberem que a Bíblia não ensina esse tipo de coisa, esse tipo de prática, né? Mas os lenços de Paulo curavam, né? A sombra de Pedro. Só que Deus pode sim usar coisas desse tipo, né? Como vamos dizer assim, um instrumento de fé, mas as pessoas não podem achar que toda vez... Não é uma regra. Não é uma regra, são exceções, são situações que Deus muitas vezes permitiu, mas que isso não se torne como um dogma, não se torne como uma doutrina, né? E aí as pessoas realmente passam a pôr sua fé mais nesses objetos, né? Nesses mecanismos, esquecendo que o poder está em Deus, né? E quem cura é o Senhor, que o poder é dele, e ele faz quando quer, na verdade, né? A gente precisa deixar isso também. Claro que ele é soberano, se ele não quiser curar, ele não cura, quando ele quer curar, ele cura. Perfeito. Você fez um comentário muito interessante, né? Como eu disse anteriormente, eram nossas heranças, né? Uhum. Heranças culturais, heranças religiosas. E aí as igrejas neopentecostais, elas acabaram realmente enveredando por esse caminho da mercantilização da fé. Onde tudo se vende, tudo se negocia. E isso realmente é uma depreciação ao Evangelho de Cristo, né? Eu não quis nem entrar por esse lado, não. Falei só da parte. Mas é verdade, porque aí a igreja passa a ter um poder, né, de manipular, de monopolizar, e dizer assim, olha, o poder agora está na rosa, o poder agora está na vassoura, né? E você tem que adquirir agora a vassoura, que é para varrer a sua casa e sair todo mal da sua vassoura, da sua casa, aliás. Não, o poder agora está na rosa, né? Você tem que ter essa rosa, você tem que ter... Aí assim por diante a igreja vai, né, fazendo esse balcão com as pessoas, balcão de negócios, né? E ela... Vai negociando a fé. Vai negociando a fé e as pessoas vão sendo exploradas e tudo mais. É outro aspecto que realmente a gente precisa alertar. Perfeito. Amém? Amém. Podemos ir adiante? Podemos, por mim. Tá uma bênção, graças a Deus. O segundo tópico é... Aliás, André, tem que ler a sinopse, né? Eu gosto sempre de ler a sinopse, que ela traz um resumo daquele ponto e aí a gente passa para o outro. A sinopse do primeiro ponto diz: a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa,
perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina, né? Então nós temos aí o evangelho completo, né? O evangelho que atua em todas as áreas do ser humano. Muito bem, o segundo tópico é origem e consequências das doenças do mundo. Agora nós vamos nas causas, né? Vamos aprofundar por que existem as enfermidades, as doenças. Aí eu quero que o senhor traga aí no primeiro ponto a origem das doenças no Éden. Deixa eu trazer aqui a nossa questão. E qual é a causa? Por que existem doenças, né? Por que existem enfermidades? Muito importante. Antes de abordar, digamos assim, a pergunta dentro do aspecto bíblico, é bom a gente pensar o seguinte: como é que a ciência ela classifica, ela entende, define as origens das enfermidades, das doenças? Isso digamos assim, numa perspectiva Agora, científica. deixa eu fazer uma pergunta aí, já que você está. O que é doença? O que é enfermidade? A doença, né? Ausência de saúde? Talvez seja, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Acho que é uma deterioração, é uma depreciação do corpo, né? Daquilo que é saudável, né? Isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Quando a gente, analisando essa sua pergunta dentro de uma visão ou de um aspecto científico, a ciência, os estudos mais recentes mostram que as enfermidades elas têm pelo menos 8 origens, né? Pelo menos 8 origens. Aí eu notei aqui algumas delas, porque são muitas, senão não ia lembrar. Vai desde, por exemplo, de um problema genético, diz aquelas doenças que a pessoa já nasce com ela, né? É transmitido de maneira genética, né? Doenças genéticas. Aí vai doenças degenerativas, doenças infecciosas, doenças autoimunes, doenças ambientais que se adquirem do ambiente, do local. Uma gripe, por exemplo, pode ser, de repente, vista como uma espécie disso, né? Do ambiente, um ambiente aberto. E aí você vê doenças nutricionais, né? Adquirida pela uma má alimentação, alimentação inadequada. Isso pode desenvolver doenças. Ele vai notificando, né, vai elencando essas enfermidades de maneira que nós temos 8, digamos assim, cientificamente, 8 fontes, né, que provocam essas enfermidades, 8 origens, né? E as doenças psicológicas, né? Doenças psicossomáticas que está dentro das doenças psicológicas, né, que são as doenças da alma, principalmente nos tempos modernos, né, que se fala tanto de doenças psicológicas, psicossomáticas, né? Enfim, são muitas doenças. A psicossomática ela é quando a pessoa tem um sintoma físico, mas na verdade a causa é algo psicológico, né? São o que eles chamam de doenças da alma, né? As doenças que envolvem o psique, né? A alma, né? O que os gregos chamavam de psique, né? Envolve toda a questão, né? Da psicologia, do psicólogo, né? Da estrutura psicológica da pessoa, né? Da mente, né? As doenças da mente, da alma. Então, nós temos cientificamente 8 origens, né? Que abrangem. Dentro de cada origem dessa tem as mais diversas doenças, enfermidades, né? Eu citei aqui essas porque são baseadas em estudos científicos e mostram que existem essas origens, né? Pelo menos 8 doenças. Mas falando aqui biblicamente, né? Qual seria a origem das enfermidades? Biblicamente, a gente entende que as enfermidades, as doenças, nós estamos falando aqui de doenças físicas, né? Eu vou falar aqui principalmente de doenças físicas, né? A princípio, de doenças físicas. E por que não falar também das doenças da alma, doenças espirituais, psicossomáticas, uma série de coisas. Porque a gente acredita que o pecado, a queda do homem, ele atingiu o homem em toda a sua estrutura. Sim. Né? Em toda a sua estrutura. Atingiu o homem fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, socialmente, por que não dizer, o homem acaba tendo um envolvimento
nesse pecado como um todo, né? Ele acaba sendo sofrendo, né, digamos assim, uma depreciação em toda a sua estrutura, né? Mas a Bíblia nos deixa bem clara, nos faz entender através do capítulo 3 de Gênesis que parece que o pecado, a queda do homem é a origem de todas as enfermidades. Quando a gente analisa a Bíblia, a gente tem ali, antes da queda do homem, um ambiente perfeito. O homem, que parece ter sido criado para viver numa zona, como é que eu posso dizer, viver num ambiente rural, né? Você vê logo ali pela estrutura do Éden. Então, a princípio, nós não fomos criados para habitar num centro urbano, nós fomos criados para morar numa zona rural, a natureza. O Éden não era uma cidade, era um jardim. Então, aí, quando a gente analisa logo dentro desse contexto, você vê que, imagine como é que era a vida no Éden, sem problema de poluição sonora, sem problema de poluição, né, ambiental. Você tinha um mundo perfeito, um jardim, respirando um ar puro, se alimentando de alimentos naturais. Então você tinha ali tudo que havia de bom e de melhor. Esse é o plano de Deus. E aí, consequentemente, o homem não tinha enfermidade. Nós não temos registro que houvesse algum tipo de enfermidade antes da queda do homem. Era um ambiente perfeito. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. O homem goza de todas as suas faculdades mentais. E o homem tem um relacionamento perfeito com Deus. Mas a partir da queda é que nós temos aí digamos assim, uma influência, né? Pela queda do homem. O homem já começa ali a sofrer toda essa depreciação por conta do pecado. O homem sai do Éden, é expulso, vai morar num outro ambiente, aí vai começar a construir cidades, né? Aí Caim, depois do primeiro assassinato que ele mata o irmão, ele vai construir o quê? Uma cidade, coloca o nome lá de Enoque, né? Nome do filho. Então, você vê já a mudança em toda a estrutura. E, consequentemente, vem depois daí as enfermidades, porque o corpo do homem começa a sofrer os detrimentos do tempo. A vida do homem é reduzida. O texto vai dizer que o homem começa agora a ter a sua vida reduzida, né? Você vê o tempo, né? Vai reduzindo os personagens bíblicos ali do Velho Testamento, desse período, desse contexto aqui do Éden, eles vão reduzindo, né? Um começa a viver lá 900 anos e vai reduzindo, reduzindo, até quando chega em Noé já está com 500 anos e morre com 500 e poucos anos, foi a memória, acho que 600 anos, acho que Noé vive isso aí, não estou lembrado aqui quantos anos Noé vive, mas aí depois do dilúvio você tem ali uma delimitação do tempo, né? Onde Deus delimita ali 120 anos. E aí a partir dali vai diminuindo mais ainda, porque Moisés, na sua perspectiva, na perspectiva dos seus dias, ele vai dizer que o homem tem um prazo de 70 anos de vida, o que passar disso chega a 80 e já com muitas dificuldades. E aí ele vai falar aqui justamente desse corpo debilitado, marcado pelas enfermidades, pelo tempo, por uma série de coisas. Amém. Eu vejo também, irmão Arnaldo, que no Éden ali, né, quando Deus adverte para não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que a consequência seria a morte, né? E a morte, ela não veio de imediato, né? Ela não veio de imediato. Quando eles comeram, eles não morrem. A gente vê, né, que Adão ainda vai viver 900 anos e tal. Não tem a morte instantânea, né? Não tem a morte instantânea. Embora que a gente crê que também ali há a morte espiritual. O homem, né, perde aquela comunhão perfeita com Deus. E nós vamos ter também o quê? Que a morte, ela... nós não morremos de imediato, mas nós vamos aos poucos, ao longo da nossa vida, sendo acometidos de enfermidade, doenças, né? De males. E a morte, ela vai aos poucos nos matando, né? Vai matando o ser humano, vai colocando enfermidades. Então, a gente pode dizer que a origem realmente das enfermidades, das doenças no mundo, a causa primária dela é o pecado, né? É a queda ali no Éden, né? A causa primária, é o que abriu a porta, né? Para que o homem fosse acometido de muitos males e até que ele fosse
levado ao pó como ele Voltasse era, ao pó. voltasse ao pó como ele era. Você faz um comentário muito pertinente, muito importante. Antes de mais nada, né, a gente precisa entender essa morte, né, no aspecto bíblico, como uma separação da vida, né? Deus é a vida. Então, a partir do momento quando Deus adverte que eles morreriam, de fato, a primeira morte é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Eles têm ali, eles são convidados, eu vou usar essa expressão para não dizer expulso, porque o texto diz que eles foram expulsos, né? Verdade. Do Éden, né? Eu estou sendo generoso aqui, dizer que eles foram convidados a desocupar, né, o paraíso, né? Então eles saem, são expulsos ali do jardim. Então a primeira coisa que eles experimentam de fato é essa morte, que é a separação de Deus. Eles perderam a comunhão. Quem faz um comentário interessante sobre isso é Champlin, né? O Dr. Champlin, ele, ao comentar sobre essa morte espiritual, essa morte que Deus havia advertido o primeiro casal, Champlin diz que eles experimentam de fato a morte ali, a morte espiritual imediata, que perde a comunhão. E essa morte espiritual seria confirmada posteriormente pela morte biológica. Champlin diz o seguinte: morrendo o homem sem Deus, esse homem morrendo separado de Deus, sem ser religado a Deus por meio de Cristo, que é o religare, né? No latim, religare, Jesus é o religare, ele vem para religar esse homem que está distante de Deus, que está morto espiritualmente, e vai religar a Deus para que ele volte a ter vida. Champlin diz que morrendo o homem nessa condição, sem ser ligado a Deus ou religado a Deus, a morte biológica confirma o estado de morte espiritual, e se tornando aí um quadro irreversível. O homem não tem como reverter mais essa condição. Por quê? Porque ele estava morto espiritualmente. E a morte biológica confirmou esse estado de morte espiritual. Então, Champlin traz essa explicação de maneira muito profunda. E aí eu aproveito esse ponto aqui para trazer dados científicos, né? Eu gosto muito de pesquisar. E a ciência mostra, irmão Josué, que os estudos aí mostram que é o seguinte: é assustador. Isso aí a gente vai, digamos assim, afunilando essa ideia, e a gente vem aqui para a Gênesis inevitavelmente. A ciência mostra que um bebê, um recém-nascido, um embrião em desenvolvimento, ele perde, né, as 50% das suas células. 50% das suas células morre no seu desenvolvimento. Né? Durante o seu desenvolvimento no útero da mãe, uma criança tem 50% das suas células mortas, elas morrem, né, espontaneamente. Né? Aí quando o jovem nasce, a criança, chega o período da puberdade, que é o período da adolescência, do desenvolvimento, né? E aí ele tem uma perca absurda de célula. E quando a gente se torna adulto, eu acho que eu e você já ficamos perdemos aqui não sei quantos milhões de células durante aqui esse comentário. A ciência mostra que nós perdemos entre 1 a 2 milhões de células por minuto. Então, a cada minuto morre do nosso corpo milhões de células. E essas células que vai morrendo, que a gente vai envelhecendo, a gente vai justamente experimentando essa morte. Não só a morte espiritual, mas também essa morte física, que ela vai acontecendo paulatinamente, aos poucos. Daí vai surgindo as rugas, o cabelo branco, né? A marca do tempo, justamente para se cumprir o que está na palavra. Então é a origem de tudo, né? Da velhice, das enfermidades, está no Éden. O Éden é a fonte, o ponto de partida para todas as enfermidades, para a morte física, para o envelhecimento, uma série de outras coisas. Isso, é verdade. Tem tanta coisa para comentar aí, mas nós vamos à frente aqui. E nós temos o segundo tópico, a consequência do advento da doença, né? E aí já falamos da causa e vamos falar agora um pouco sobre as consequências ou a consequência, né? Como o pecado e a doença afetou a expectativa do ser humano. Você já até falou, poderia só pincelar um pouquinho mais para que a gente vá para outro ponto. Aqui nós não vamos nos deter muito, porque a gente já acabou abrangendo esse ponto. Né? Eu acho que um dos efeitos, digamos assim, das consequências,
dessa enfermidade é a velhice, por exemplo, né? Se a cada dia, né, Diminuição. parece que a gente vai diminuindo as energias, né? O tempo vai chegando. Vou fazer 45 anos, e às vezes eu olho para mim e digo assim, rapaz, não sou mais aquele jovem de 25, né, de 30 anos, a gente vai sentindo o peso, né? E eu me lembro que eu conversava com um certo ancião uma vez, ele já bem idoso, e eu brincava com ele, disse assim, mas você está tão bem? Ele disse, meu filho, você não sabe o peso de um ano. Ele disse assim, um ano pesa muito, né? Muito, muito peso, um ano pesa. Ele disse assim, qual é o peso? Assim, não tem ideia, mas deve ser toneladas, né? Então, assim, isso tudo é um reflexo. É um reflexo, é a consequência, né? E aí o tempo, a velhice vai chegando, a exposição das enfermidades, o surgimento das mais diversas enfermidades. Isso tudo é um reflexo. Eu acho que feliz é aquele que chega a uma velhice saudável, né? Que se cuida, que tem a felicidade e a bênção de Deus de chegar a uma velhice saudável. A gente se admira quando alguém chega a 100 anos, né? É algo admirável, né? Você vê alguém chegar aí a casa de 90, 95, 100 anos, é algo realmente fora do comum, porque, principalmente no nosso tempo, as pessoas parecem ter uma tendência a morrer muito mais novo, né? Desencadeado por uma série de doenças que vêm surgindo, doenças novas são catalogadas cada dia aí pela ciência. É verdade. Moisés falou muito bem no Salmo 90, versículo 10. A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, né? Pois passa rapidamente e nós voamos. É interessante essa fala de Moisés. Esses dias eu vi eu acho que foi um vídeo, se foi um texto que eu li, dizendo que a expectativa, né, já calculando assim todo o tempo, a faixa etária, né, de existência, pegando assim fazendo um cálculo baseado em cima do máximo que o ser humano pode viver, a média mesmo, né, é essa daí de 80 anos, tá entendendo? Porque assim, há pessoas que vão a 100 e poucos anos, né? A gente tem relatos aí de pessoas até com 120 anos. Eu nunca vi de perto, não, mas eu já ouvi falar. Moisés, por exemplo, morreu 120, mas né? eu digo nos dias atuais. A gente sabe que no antigo, né, na antiguidade, pessoas viveram. Embora no Oriente Médio, nessa época de Moisés, e até alguns anos atrás, a média de vida era bem abaixo do que nós temos hoje, né? Dependendo do tempo. As doenças, uma série de fatores. E aí essa visão... Hoje até as pessoas têm uma expectativa de vida maior. Melhorou, né? Melhorou bastante. Né? Bastante. Porque temos somente por região, né? A região norte, os estudos mostram que as pessoas tendem a ver, os homens principalmente, ver um pouco menos, né? Inclusive aí na lei aí do INSS, que eu não sei como é essa lei, havia um projeto até para aposentar os homens do norte com alguns anos a menos, né? Porque havia essa expectativa de vida menor, né? Por conta dos trabalhos, uma série de outros fatores, né? Muito bem. Vamos adiante, que também isso daí dá muito pano para as mangas para a gente conversar, né? Sobre coisas da realidade atual, dos dias atuais. A proliferação de doenças. E nós temos, apesar também do avanço da medicina, né? Dentro de um século mais ou menos, a medicina ela progrediu muito, avançou muito, desenvolveu muitos medicamentos, né? Que tem combatido, né? Mas nós temos também o aumento, e aí nós tivemos recentemente uma pandemia, né? Algo que assim a nossa geração nunca esperava viver, a gente viveu uma doença, né, que se espalhou de tal forma que contagiou pessoas no mundo todo, né? Isso é uma pandemia, né? Nós temos a epidemia, nós temos a pandemia. A pan é tudo, né? Envolve tudo. E aí nós tivemos, né? E eu quero lhe perguntar, o crente, ele está imune às enfermidades? Tá certo? E outra coisa, é pecado ou falta de fé a gente procurar ajuda médica? Crente procurar ajuda dos médicos? Duas perguntas. Duas perguntas bem interessantes, dentro né? Dessa questão aqui. Primeiro, eu acredito que não há nenhum tipo de falta de fé procurar o médico. O médico, Deus deu sabedoria ao homem, a medicina, né? Principalmente a medicina hoje que a gente tem bem avançada. Na época de Jesus já havia médicos, né? Já havia médicos.
não há nenhum problema em relação a isso. Eu acho que o povo de Deus, ele é um povo sábio. É um povo sábio, precisa entender a hora de procurar um médico. Eu conheci um irmão que não tomava remédio, né? Ele disse, não, porque eu acredito que as enfermidades Jesus pode curar todas. Eu disse, amém. Você não está errado em crer. Mas também não está errado em procurar ajuda médica, né? Porque quando a gente parte para respondendo aqui a sua pergunta, é bom a gente lembrar o seguinte, no início, você fez um relato muito breve, falando que Deus cura quando Ele quer curar. E, evidentemente, ninguém manipula Deus, senão Ele não seria Deus. Ninguém manipula, Ele faz a vontade dEle. É a vontade dEle. E essa vontade deve permanecer ou deve prevalecer tanto na terra como no céu, né? A oração de Jesus, né? E aí o que me chama a atenção é que, por exemplo, Paulo, quantas curas Paulo viu Deus realizar por meio do seu ministério? As mais diversas. Curas, milagres. Até a ressurreição, né? Coisas extraordinárias. Paulo foi um dos apóstolos, o 13º apóstolo, se é que podemos chamar assim, né? O 13º apóstolo, que mais, digamos assim, um dos que mais fizeram os milagres, ou que presenciaram Deus fazer milagre através do seu ministério. Mas Paulo aconselha Timóteo a tomar um vinho misturado com água, porque Timóteo parece ter uma úlcera, uma gastrite profunda, alguma doença estomacal grave, e Paulo parece não orar para que Deus cure. Não é, eu imagino que não é porque Paulo não tivesse fé, não. Não sei por que Paulo não orou por Timóteo. O pessoal até diz que aquela questão do espinho na carne talvez fosse uma doença, né? Há um comentário, podia ser uma cegueira, podia ser, né? Já que Paulo, ele não escreve as suas cartas, né? Das 13 cartas que é atribuída a Paulo, se me for a memória, Paulo escreve só uma, né? Com a sua própria mão, né? Quem escreve as cartas de Paulo é Técio, né? Técio é que é o auxiliar de Paulo que ajuda. Paulo vai falando e Técio vai escrevendo, né? Então, Paulo não cura Timóteo, não ora para que Deus cure Timóteo, né? Tem um dos cooperadores de Timóteo, de Paulo, que Paulo deixa ele doente e fica bastante preocupado porque teve que deixar ele enfermo, né? Numa determinada cidade, né? Não sei se é o Epafrodito, me foge aqui a memória, me parece que é Epafrodito, ele deixa ele doente numa determinada cidade e deixa como tive quase morrendo. Depois Paulo fica muito preocupado, escreve os irmãos como é que tá, porque Paulo temia que ele fosse morrer daquela enfermidade. E Paulo também não curou Epafrodito. Então a gente vai ver que existe algumas doenças na Bíblia Sagrada, alguns casos pontuais que não houve digamos assim, uma cura. Não houve. Por quê? Deus sabe. Então, o que eu estou querendo dizer é que não há nenhum problema alguém procurar um médico, né? Procurar uma ajuda médica diante de uma enfermidade. Eu recomendo que procure a liderança da igreja para impor as mãos, ungir com óleo e orar. E outra coisa, viu, irmão José, existe, pela experiência que eu tenho de fé, existe, e isso tem fundamento bíblico que eu vou falar aqui, existe algum tipo de enfermidade que a cura elas são progressiva. Como é isso, irmão Arnaldo? Existem situações que você ora por alguém e essa pessoa não é curada imediata. A cura vem depois. Jesus, por exemplo, fez um lodo, colocou nos olhos de um cego e disse assim, vai lá num tanque e te lave. E ele foi e voltou e disse, aí, tá enxergando? Eu tô vendo assim, tudo truvo, assim como tô vendo os homens como se fosse árvore andando, né? Só a imagem, né, distorcida, né? E depois foi clareando e ele ficou curado. Então as coisas parecem existir algum tipo de enfermidade que a cura ela é progressiva. Então não há nenhum problema em relação a isso, né? Tomar remédio, procurar um médico, né? Mas você não acha que os crentes assim perderam mais essa prática de buscar, de buscar a cura, né? De crer, de orar, pedindo ao Senhor a cura? Assim, diminuiu muito, né? A gente que já vem um pouco nessa estrada no meio evangélico, no meio pentecostal. A gente orava mais antes, né? Sem dúvida.
A gente sabe que, assim, primeiro sinal de uma dorzinha de cabeça, a gente quase logo toma um Anador, um comprimido. Dorflex, não Um foi propaganda de Dorflex, né? remédio aqui não, mas a gente... mas é mas não é verdade. assim, né? É verdade, irmão Poucas Josué. pessoas pedem, e até na igreja não tem mais aquele hábito de vem à frente dos enfermos para a gente orar, para os Falta presbíteros isso. ungir. Eu acho que precisa realmente haver esse incentivo, né, para que a gente possa exercer a fé nessa promessa divina, né? Há uma promessa divina. E quantos milagres Deus não tem deixado de operar porque a gente não tem crido, não tem orado nesse sentido, os pastores, as igrejas não têm motivado os crentes, né, a buscar o Senhor, sem desprezar a medicina, sem desprezar os recursos humanos que Deus também concedeu, a inteligência, a capacidade aos homens, mas também a gente não pode, eu penso assim, né, não pode negligenciar isto aqui que é uma verdade bíblica. Afinal, os dons do Espírito, entre os dons do Espírito temos os dons de operação de maravilha. os né, dons que de envolve curar, cura, os dons né? de cura, né? Que estão até no plural, o termo dons de Dons. curar. O interessante, você faz uma pergunta aí, me vê a memória aqui, a nossa igreja, a Santa Assembleia de Deus, né? Algumas igrejas aí, algumas cidades, eu acho que ainda tem esse costume. Havia, por exemplo, nas nossas igrejas, que eu acho que isso antigamente era em todo o Brasil, em toda a Assembleia de Deus do Brasil, aqueles cultos chamados culto de testemunho, né? Era, Né? verdade. E o que seria o culto de testemunho? O irmão ia testemunhar as curas que Jesus fazia. Verdade. O que era o culto de terça-feira? Na maioria das igrejas, às vezes era terça, quarta, e depender muito da programação da igreja local. Mas tinha os cultos, justamente culto de testemunho. O que era o culto de testemunho? Os irmãos iam para testemunhar os milagres que havia recebido. E muitos deles era testemunho de cura. Eu, particularmente, dirigi igreja por muitos anos. E eu tinha esse hábito de chamar os irmãos no final de cada culto para orar. Os irmãos enfermos, né? Os irmãos, vinham muitos irmãos acometidos de algum tipo de enfermidade. E Jesus fazia muitas curas. Verdade. A gente tinha muitos testemunhos posteriormente. Pastor, Manaldo, eu quero dar um testemunho. O que era, irmão? Não, é porque Jesus me curou naquele dia na oração. Me curou no círculo de oração, me curou naquele culto de doutrina. No término do culto, o senhor chamou, eu fui aí receber a oração e eu fui curado instantaneamente. Eu cheguei em casa, procurei, a enfermidade não tinha mais. Então, eu já ouvi muitos relatos dessa natureza. E as nossas igrejas, a Assembleia de Deus, elas faz parte do seu histórico. Esse momento da oração, da cura, da unção com óleo, né, onde o pastor da igreja ou os presbíteros desce-lhe para auxiliar, impõe as mãos, enquanto o ministro, o pastor, orava pelos enfermos. Eu acho que deve fazer parte do culto, esse momento de oração. Da estrutura do culto, Sim, né? Da programação da programação, culto, né? da liturgia do culto, né? Eu acho que A gente deveria. chama no final somente quem quer aceitar a Cristo, quem quer Os se aniversariantes. reconciliar, mas a gente não chama à frente, né? Para que sejam ungidos, conforme a Bíblia diz. Se Deus vai curar, é a questão dele, né? Da fé. É a decisão dele. Mas nós estamos usando a fé que ele realmente nos mandou ter, de que ele é o Jeová Rafá, de que ele é o Deus que cura, que sara as enfermidades, né? E praticando isso aí, eu penso assim. Eu acho que a gente precisa rever, né, essa questão da liturgia e inserir ou voltar a dar mais ênfase a essa prática tão preciosa da igreja, né? Verdade. A gente precisa dizer isso para as pessoas, que Jesus cura. Antigamente, muitas pessoas aceitavam a Cristo. A minha mãe, por exemplo, é um retrato disso, né? Ela aceitou a Cristo porque tinha uma filha, a primeira filha, e ela era uma menina muito doente, só vivia, né? Doente. Aí ela um dia ia até para a rezadeira. Aí passou na frente da igreja, estava as irmãs lá no cerco de oração, ela entrou na igreja e pediu oração para Jesus curar. E a irmã perguntou: se Jesus curar a sua filha, você aceita ele como Salvador? Ela disse: se ele curar, eu aceito. Acredita? E Jesus curou. As irmãs oraram, as irmãs eram muito cheias, né, do poder de Deus, e criam mesmo, e tinham muita unção de Deus nesse sentido. E o Senhor curou a minha irmã,
E a minha mãe aceitou a Jesus e depois, né, Deus A salvou bênção se meu estendeu pai, toda a família, né? toda a família, através de um milagre. Né? Não foi uma pessoa que foi convencida do evangelho, com argumentos, né? Como hoje muitas vezes nós tentamos convencer as pessoas pelos argumentos, né? E mostrando. É claro que é importante também e é necessário, porém nós precisamos ter o evangelho com a demonstração de poder, né? Demonstração de poder. Eu ainda creio assim. Eu também. É verdade. As doenças, a sinopse do segundo tópico é: as doenças tiveram sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. O terceiro tópico diz: Jesus Cristo cura sim. Aí eu me lembrei do hino 7, né? Cristo cura sim. Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Né? É o primeiro subponto. E a nossa pergunta: é verdade que curar faz... Eu estou colocando isso aí como uma pergunta. É verdade que curar faz parte do plano de Deus? Deus deseja operar curas? Isso está, né, no escopo aí desse plano, projeto, né, divino? Sem dúvida, sem dúvida. Embora a gente ratifica ou repete aquilo que nós falamos no princípio, que o principal objetivo do ministério de Jesus não era curar, né? Não era curar. Por que quando eu digo isso? Porque você imagina alguém que não conhece a Cristo, ele recebe uma cura e sai curado, mas não se converte, não quer nada. Como os 9 leprosos, né? Como os 9 leprosos, ele segue a sua vida, curou o corpo. Recebeu a cura do corpo físico, mas a cura da alma, do espírito, não foi religado a Deus, né? Ele continua ali como debaixo da ira de Deus por não ter sido alcançado pelo evangelho da graça de Cristo. E essa pessoa, ela vai morrer. Verdade. Né? O corpo físico vai experimentar a morte e vai morrer. Então essa cura não teve, digamos assim, efeitos para a eternidade, né? Então eu costumo sempre repetir isso. O principal objetivo do ministério de Jesus, o principal objetivo é amar o mundo de tal maneira, o mundo num contexto antropológico, né? Sociológico, o homem no contexto geral, o ser humano, né? Não era a questão da cura em si. A cura é um ato de misericórdia de Deus. Em ver as pessoas sofrendo, acometida das enfermidades como consequência desse pecado lá do Éden, então Deus cura, né? E cura mesmo, né? Você acabou de citar aí um testemunho, digamos assim, vivido, né, em casa, na família, né, acontecido no seio da família. Então, essa experiência você carrega com você por toda a vida. Então, Cristo cura sim. Eu queria responder essa pergunta citando uma situação histórica que é, digamos assim, conhecida da Assembleia de Deus no Brasil todo e, por que não dizer, no mundo todo. A história do círculo de oração da Assembleia de Deus no Brasil, sim, ela nasce através de uma cura. Quando a gente lê a história da fundação do círculo de oração, né, que aconteceu, segundo os relatos históricos, aconteceu no Pernambuco, em Recife, né, no dia 6 de março de 1943, né, a irmã Albertina Barretos, né, segundo a história, a irmã Albertina Barretos chegou em casa, tinha uma filha muito pequena, doente, enferma, uma enfermidade mortal, e levou aos médicos. O médico olhou para mim, examinou, fez todo tipo de exame na época que tinha, né, a tecnologia que tinha, os recursos, digamos assim, que tinha, e disse para a irmã Albertina o seguinte: irmã, leve a sua criança para casa, ela só tem 8 dias de vida. Ela deve viver aí 8 dias. E segundo a história, a irmã Albertina Barretos juntou umas irmãs de oração, que oravam, mas não tinham um hábito de círculo de oração, né? Aí nasce o círculo de oração justamente aí. Ela junta os irmãos e conta a história e diz: olha, o médico está dizendo que a minha filha vai morrer em 8 dias, mas eu não creio. Eu creio que o Jesus que nós servimos, o Jesus que a Bíblia diz que ele cura, que ele faz milagre, e a Bíblia mostra que ele fez vários milagres, e eu creio que ele pode curar a minha filha. Então nós vamos começar um trabalho de oração. E aí a história mostra que a irmã Albertina, juntamente com as irmãs, começaram a orar para Jesus curar a filha.
E foi vários dias de oração. Como eu disse, não houve... Existem alguns relatos de curas que não acontecem instantâneo. Esse é outro exemplo que eu vou citar. Segundo a história, mostra que as irmãs começaram a orar por esta criança. E foram vários dias e um período bem longo de oração. E essa criança nem andava e nem falava, né? Tinha todas essas deficiências. E aí, aos poucos, a menina começou a andar. E as irmãs continuaram em oração, né? Conhecido o endereço lá como a rua, a Casa Amarela, né? O nome da rua, Casa Amarela. Então, a história mostra que as irmãs continuaram em oração, crendo que Jesus ia curar a filha da irmã Albertina Barretos. E aí, o que não era surpresa para elas, porque se ela estava orando é porque criam que Jesus ia curar, a menina começa a dar os primeiros passos. E supera o período que o médico havia estabelecido de vida. Ela vai viver muito mais do que isso, começa a dar os primeiros passos, depois começa a falar, e aí o milagre é concretizado. E a partir daquele milagre, segundo a história, a casa começou a encher de gente, porque o milagre, a informação saiu nas ruas de que Jesus havia curado a menina que estava enganada dos médicos. O médico tinha dado 8 dias, a menina agora estava andando, estava correndo, estava falando, estava curada. E aí houve um grande movimento, uma grande concentração de pessoas que iam e que iam também para orar, e deu aí a origem do nosso circo de oração na Assembleia de Deus, lá em Recife. Né? A história do... Eu tinha ouvido falar. A história do circo de oração nasce justamente de um milagre desse. Então, Cristo, Jesus, cura sim. Não há dúvida. Glória a Deus. O senhor já experimentou algum milagre na sua vida? Jesus já te curou de alguma enfermidade? Eu sou uma pessoa que... Ou você orou por alguém? Jesus Não, já orei por muitas pessoas, já ouvi muitas curas, já orei por muitas pessoas enfermas, já orei por muitas pessoas possessas por caixas de demônios, né? Eu já experimentei isso com muita experiência. Não foi só uma vez, nem duas, nem três. Foi várias vezes, né? Digo várias porque foi muitas vezes mesmo, de orar por pessoas possessas, por pessoas enfermas. A gente ora e Jesus cura e ver Jesus fazer esses milagres, né? Eu sempre tive muita saúde, graças a Deus. Então eu já sou um milagre, porque Jesus tem preservado a minha saúde. E quando eu estou doente, eu oro pedindo para Jesus me curar. Amém. Né? Eu creio que ele, toda vez que eu preciso de cura, ele cura, né? A pergunta do segundo tópico era essa, e nós já estamos respondendo, né? Jesus curou no passado e ainda cura hoje? Sim, né? Claro. Nós precisamos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, será eternamente. Né? Eternamente. As curas... e aí a gente... Nós servimos a um Jesus vivo, né? Jesus Deus vivo. Não é um mito. Jesus, ele é real, né? Então ele cura, ele faz milagres, né? Testemunhos que a gente escuta, não só no nosso contexto de igreja, mas fora também, o contexto eu acho que a gente escuta muito... Por que a gente não vê mais tantos milagres? Eu vou te explicar agora, né? Olha aí. Eu acho abrir aqui um parênteses só para a gente discutir isso, porque é bem interessante, a gente, né? Que foi criado principalmente dentro da Assembleia de Deus, nesse meio pentecostal, em que a gente via tantas curas, tantos milagres, tantas libertações, né? Eu presenciei muitas coisas assim maravilhosas na minha. E hoje esses jovens, né, estão nas nossas igrejas, os nossos filhos, os descendentes aí, os novos convertidos, não tem a experiência, não tem mais essa experiência, né, de ver Deus operar coisas assim extraordinárias. Por quê? Bom, a gente costuma ouvir muitos relatos de milagre, às vezes muito num campo missionário transcultural, né? Escuta muito isso na nossa escuta de missões. E aí o missionário vem, ele conta o milagre, né? O que Jesus fez. Jesus cegou alguém que vinha para matá-lo, cercou a casa. E isso é bíblico, né? De ver Ló experimentar isso quando foram invadir a casa de Ló, os anjos cegaram, né? Aquelas pessoas. Então, Jesus faz essas coisas ainda, né? Mas a gente escuta muitos milagres, muitos relatos de milagres no campo missionário, em outros lugares. E aí, às vezes, a sensação que a gente tem é que no nosso dia não está acontecendo milagre. Eu vou falar também de experiência aqui, né? Eu vou falar de experiência. Para que a gente quer milagre? Para que a igreja precisa de milagre? É para ver dentro da igreja? Estou fazendo uma pergunta de retórica, né? Estou fazendo aqui uma pergunta de retórica para poder lhe responder. Para que a igreja ela quer milagre? Ela vai experimentar milagre. Os milagres, os dons espirituais, o revestimento de poder,
Ele foi dado à igreja com uma finalidade: testemunhar de Cristo. Aonde? Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, o revestimento de poder, os dons espirituais, por que Paulo fala que tinham levado o evangelho, não um evangelho filosófico como alguém estava pregando, como alguns crentes Corinto, filósofos estavam fazendo. Ele disse assim: quando eu fui ter você, eu fui com demonstração de poder, um evangelho de poder, de milagre. Então isso faz com que as pessoas elas realmente compreendam o que é o evangelho, que o evangelho não é uma filosofia. Agora, a igreja ela começa a experimentar o milagre quando ela se propõe a cumprir a missão. E aí eu vou falar aqui de uma experiência, um testemunho muito breve. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu experimentei isso. Enquanto eu dirigi a igreja, por exemplo, a primeira igreja que eu dirigi, nós implantamos um trabalho assim, de evangelização muito forte. Aqui na região do Montese, aquela região de Damas, toda aquela região ali, Jardim América, aquela região ali. Então a gente implantamos uma evangelização ali. E no começo era um número pequeno de pessoas e as pessoas foram se juntando a nós, e daqui a pouco a gente tinha que dividir isso em 4 grupos, né? Havia crescido, e a gente efetivava esse trabalho assim aos sábados com muita dedicação e zelo. E quando a gente começou a sair para as ruas, a gente começou a ver milagre. Por muitas vezes nós fomos, por exemplo, evangelizar e pessoas se manifestaram endemoniadas e a gente teve que pedir misericórdia a Deus e orar para Jesus expulsar. E aí eu me lembro bem de uma senhora que ela era de uma comunidade, né? E ela foi à igreja um determinado dia, e a filhinha dela que ia com a avó, a avó dela congregava com a gente, ela tinha uma filhinha que acho que tinha uns 7 anos, o máximo que tivesse era 8. E um certo dia ela me procurou num culto e disse assim: pastor, eu queria pedir ao senhor uma coisa. Eu disse: me diga. Ore para Jesus salvar a minha mãe. E eu comecei a colocar o pedido daquela criança debaixo do joelho, né? A gente começamos a orar, pedir a Deus para Jesus salvar aquela família. A mãe era alcoólatra, né? Vivia em algum momento nas ruas mesmo, saía de casa, passava alguns dias nas ruas e voltava. E a filha, aquela criança era criada com a avó. E aí um belo dia aquela senhora entrou na igreja. E a menina alegre, a minha mãe apresentou e fez aquela festa. E ouviu a pregação. No final, perguntamos se ela queria entregar sua vida a Jesus. E ela disse que não quero, mas eu quero uma oração e eu queria que o senhor fosse me visitar lá em casa. E nós oramos por ela e marcamos para fazer a visita. E se me faz memória, foi no dia seguinte. O culto foi domingo, me faz memória, na segunda-feira, ou era terça-feira, eu fui fazer essa visita com a minha esposa. E quando nós chegamos na casa para visitar, foi uma experiência assim incrível que eu tive. Foi algo bem incomum, nunca tinha visto aquilo, né? Apesar já da experiência do trabalho na obra, mas quando eu cheguei, que coloquei o pé na calçada, que pisei para dar o primeiro passo para dentro de casa, a mulher lá gritou já possuída pelo um espírito, né? E já gritando, pedindo para não entrar. E foi assim uma situação bem constrangedora, porque estava a senhora, a mãe dela, a criança e a minha esposa, e pedindo gritando para não entrar, aquela situação bem difícil. E aí eu já entendi tudo quando eu cheguei, então eu já pedi licença à mãe, já encaminhei para dentro, e quando eu cheguei eu já encontrei ela já deitada, rolando no chão, já altamente possessa de espírito maligno. E naquela época, naquele dia, eu não sei, foi assim uma ação de Deus. Eu acredito que essa menina leva essa experiência com ela até hoje, essa criança. Eu não sei como eu fiz isso, mas foi uma atitude que eu tive ali na hora. E eu comecei a orar pelaquela pessoa para Jesus expulsar aquele espírito imundo. E a menina, a casa era pequena, não tinha como tirar a menina para não ver aquela cena toda. Então eu chamei a menina mais para perto de mim. E aquela pessoa, a mãe dela, rolava no chão endemoniada, eu segurei ela um pouco e peguei a mão da menina e disse assim: coloca a sua mão sobre a cabeça dela. E aquela criança estendeu a mão e pegou na cabeça, e eu orei, e em nome de Jesus aquele espírito maligno saiu, e imediatamente aquela mulher ficou
liberta e chorando, abraçando a filha, e foi um momento ali, uma cena muito interessante, Glória a né? Onde Jesus libertou aquela pessoa, e nós saímos da igreja alguns anos depois, e ficou essa história na congregação, né? Os irmãos contando essa história desse milagre. Então, o que eu estou querendo dizer? A igreja experimenta o milagre quando ela se propõe a cumprir a missão. Igreja dentro de quatro paredes, onde os irmãos se juntam para cultuar, para adorar apenas, mas não está disposto a ir para as ruas para cumprir a missão, para evangelizar, para orar pelos enfermos, né? Impor as mãos sobre as pessoas que estão oprimidas para Jesus libertar, essa igreja ela não vai experimentar milagre porque ela não precisa de milagre. Ela vai experimentar quando ela estiver disposta a cumprir a missão, porque lá na rua ela vai precisar. Lá no campo de batalha, num campo espiritual, campo aberto, é que o soldado precisa de armamento. Verdade. Né? Enquanto ele está dentro do quartel, ele não precisa de arma. O soldado precisa de arma quando ele sai para a guerra. Então fica aí a resposta aí da sua pergunta. Glória a Deus, precisamos mesmo buscar primeiramente o poder de Deus, né? Porque é a promessa do Senhor. Estes sinais seguirão os que crerem, meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Está prometido, né? Agora promessa. a gente precisa tomar posse dessa promessa. Posse através de uma busca maior. Irmão Arnaldo, a última pergunta aqui é: o que podemos fazer para receber a cura divina? Nós já falamos da unção, né? Dos presbíteros, a unção com óleo. O que mais que o crente precisa para receber, ou qualquer pessoa precisa para receber a cura divina? Para a gente concluir. Eu acredito que a questão, primeiro a pessoa tem que querer, ninguém recebe nada se não quiser, né? Acho que ninguém recebe nada se não tiver a busca, né? A gente precisa primeiro desejar, querer. Conta uma história, para ilustrar aqui a sua pergunta, né? Me parece que se foi Platão, ou foi Platão ou Sócrates, não lembro aqui qual foi desses dois filósofos, né? Que são as duas figuras mais relevantes da filosofia grega. Mas me parece que foi Platão, ou foi Sócrates, estou na dúvida aqui. Diz que um certo jovem procurou ele e queria conhecimento. Achava interessante, né? E queria se tornar um filósofo, queria buscar o conhecimento, E conta a história que esse filósofo pegou aquele jovem, mergulhou ele numa água, né? Mergulhou mesmo, numa piscina, num tanque, em algum local, até o menino já estava quase morrendo sem ar, né? Quando estava já quase se afogando, ele tirou. E o menino respirou quase o ar do mundo todo, quase o oxigênio do mundo todo. E quando ele parou de respirar, o menino disse: "Que foi que houve? Você está querendo me matar?" Ele disse: "Não, eu quero lhe dar uma lição. Quando você desejar o conhecimento, tanto quanto você desejava o oxigênio, quando você estava embaixo da água, você estará pronto para começar o estudo da filosofia." Então, assim, a gente vai ver que, no caso do poder, estou citando aqui uma situação... Mas todo mundo que está doente quer ficar bom. Quer ficar curado. Quer ficar curado. Por isso que ele vai para os médicos, por isso que ele vai até Mas precisa ter fé. Para alguma prática aí que não... Sim, ele quer. A pessoa quer. Eu acho que é natural de quem está doente querer ser curado. Não é verdade? Mas aí tem que buscar, tem que ter fé, tem alguns critérios, tem algumas coisas. Por exemplo, a gente lembra daquele homem que foi curado lá do capítulo... Acho que é o capítulo 3 de Marcos, se não for a memória. Que Jesus está em Cafarnaum e ele é levado por alguns amigos e havia uma multidão na porta da casa que não dá para entrar. E aí a gente tem que abrir uma abertura no teto da casa, ele vai descer por cima, coloca diante de Jesus e Jesus cura. Então havia muita determinação por parte talvez dele e dos amigos para estar até a presença de Jesus para ser curado. Quando Jesus cura Bartimeu, o que é que Jesus pergunta lá em Lucas? Tu queres que eu te faça? Então, eu acredito que tem que haver uma predisposição de nossa parte ou de alguém que está enfermo para ser curado. Tem que buscar a cura e buscar com insistência. Primeiro crer que Jesus pode curar, depois buscar essa cura. E quando a gente faz essa combinação do desejo de ser curado com a busca incessante, aí se cumpre aquilo que Jesus diz: batei,
abrir-se-vos-á, buscar e encontrarei. Pedir e dar-se-vos-á. Então, ali mostra claramente que há a necessidade de uma busca, de uma insistência para que possa experimentar o milagre. Verdade. Precisa ter perseverança. Ele até diz aqui, não deixamos de perseverar na fé, né? Em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Também entra a questão da vontade. Eu já vi também casos, agora na pandemia a gente viu muitos crentes, né, partirem, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo pessoas fiéis, mesmo sendo pessoas que oraram, mesmo a igreja orando pela cura, e o Senhor não quis, né? Há situações, não tem E dúvida. aí, A vontade soberana de Deus, ela sempre vai prevalecer. Não é porque às vezes a gente quer, tem vontade, que Deus vai fazer. Jesus vai fazer. Existem situações que Deus tem, às vezes, um plano macro que às vezes a gente não consegue compreender, verdade. né, o contexto, porquê daquilo. E existem situações que Deus é que tem a última palavra. Quando Deus ordenou que Moisés subisse ao monte, Moisés sobe o monte e Moisés está lá empolgado, achando que vai cruzar o rio, né, Jordão, e vai introduzir o povo na terra, e está empolgado, com 120 anos já, né, e aí o homem às vezes tem uma certa dificuldade de compreender o tempo, né, e ele fica surpreso porque Deus manda ele subir no monte, contemplar a terra, e Deus diz para ele, você vai morrer, você não vai entrar. E aí tem um texto que eu não lembro aqui onde que está, mas ele chega a questionar com Deus. Está lá num dos livros do Pentateuco, que ele chega a questionar com Deus, e Deus diz, olha, não se fala mais nisso, eu já decidi. Cerrou a questão. É ponto final, né? Você não vai entrar na terra prometida. Amém. Então tem coisa que Deus decide, tem coisa, a maioria, e deve ser assim, né? A vontade de Deus deve prevalecer tanto na terra como no céu. Amém. Bom, Arnaldo, seria bom continuar, mas nosso tempo, né, esgotou aqui. Eu quero fazer a leitura aqui da sinopse e o senhor fará aí a sua despedida, as suas considerações finais. A sinopse do terceiro ponto é: a cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. Qual é agora as suas palavras finais, né, para a gente encerrar o nosso estudo maravilhoso? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, né, por esse convite precioso que nos foi oportunizado aqui. Agradecer a sua pessoa pelo convite, né? Quero dizer que estamos sempre à disposição. Agradecer aos meus irmãos que estão conosco aí no canal, né? Que estão sendo abençoados e sempre participando desses momentos tão preciosos que certamente vêm para enriquecer a nossa fé. Muito vem contribuir bastante para a nossa edificação. É um momento muito precioso, né? Esse momento do aprendizado da palavra, né? Da escola bíblica dominical, como eu citei no princípio, né? Eu acho que um dos motivos por que a nossa doutrina é tão uníssona do norte ao sul, do leste ao oeste, né? Todo o país, a Assembleia de Deus, justamente porque a igreja ela valoriza a escola dominical, ela aprecia esse estudo da palavra, faz com que nós tenhamos uma doutrina muito uníssona, muito, muito consolidada. Então, eu quero agradecer também nossos irmãos que estão conosco no canal e queremos dizer que estamos à disposição, que foi muito bom a gente poder participar desse momento aqui no canal Pentecostal, né? Bereano, né? Pentecostal. Bereano Pentecostal. Então é isso. A gratidão é nossa, viu, meu irmão? Você não sabe como o Senhor nos deixa feliz, agradecido a Deus e a sua pessoa por ter se disponibilizado em vir aqui, né? Dividir conosco aqui essa mesa, esse tema, e a gente aprendeu aqui juntamente. E, meus irmãos, eu espero que vocês tenham também aprendido bastante, tenham sido enriquecidos, edificados com este estudo que fizemos, tá certo? Peço a você que, se gostou, deixa aí o seu like, deixe um comentário, compartilhe este vídeo, tanto útil para professores da escola dominical, para pessoas interessadas na escola, mas é um tema geral, que pode servir para todo crente que deseja crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.